Bom, quem nunca ouviu a história do Patinho Feio? Digamos que agora ela tá diferente. Quando eu era mais novo, eu ouvia a história do Patinho Feio e ficava impressionado com o grow up que ele teve durante toda a história. O cara era feião e ficou muito bonito, só que agora a coisa ficou um pouco mais bizarra e macabra. A história do Patinho Feio começa da maneira mais comum possível, em um belo jardim de patinhos muito bonitinhos. Todos os filhos nasceram perfeitos e lindos, e a mãe ama todos eles. Uma história bem comum e infantil. Só que de repente, o nosso querido Patinho Feio nasce, o Simon. O Simon nasce diferente dos irmãos. Ele é feio, ele é zoado e caçoado não só pelos irmãos, como é caçoado pela própria mãe, que a todo momento lembra ele: você nunca será meu filho, você nunca será lindo. E guardem bem essas palavras. Dia após dia o tempo ia passando e o nosso patinho ia crescendo, e conforme o patinho crescia, o seu trauma também. Afinal, seus irmãos não davam um dia de descanso para ele. Todos os dias o nosso querido Patinho Feio era ridicularizado pelos seus irmãos e pela própria mãe, que sempre lembrava ele de que ele era a criatura mais horrível do mundo. Aquilo, em algum momento, ficou tão pesado, mas tão pesado, que o nosso Patinho Feio acabou se mudando. Depois que o patinho sumiu, os irmãos cresceram e se tornaram graciosos e muito belos cisnes. Esses cisnes estavam em uma bela conversa com a mãe deles. Eles conversavam sobre como manteriam as famílias belas e conseguiriam carregar o sangue puro dos cisnes para as próximas gerações. A mãe estava muito orgulhosa de sua prole e falou feliz para que todos eles partissem em busca de novas famílias, assim construído um império dos patinhos. E assim eles o fizeram, e a mãe, toda orgulhosa, apenas observou seus filhos indo embora. Enquanto os irmãos passeavam pelo rio, eles conversavam sobre como tinham agido de uma forma ridícula e cruel com o Simon. Eles conversavam sobre como eram crianças cruéis e não deveriam ter falado aquelas coisas para o irmão. Mas naquele momento já era tarde demais e o Simon era apenas uma figura do passado. Bom, pelo menos é o que eles pensavam. Pouco a pouco a noite foi caindo e as coisas começaram a ficar um pouco estranhas. A música se tornou um pouco mais lenta e pouco a pouco ela começou a se tornar também mais bizarra. Gradualmente as trevas chegaram até os nossos patinhos e nesse momento o Simon apareceu de novo. Depois que passou a primavera, a mãe finalmente percebeu que os filhos não haviam voltado para vê-la, e ela queria reuni-los. Então ficou extremamente desapontada, porque seus filhos não tinham voltado nem por um dia para vê-la. Então ela partiu para o lago. Ela percebeu que o lago estava extremamente quieto, como se todos os outros patinhos tivessem sumido do lago. De toda forma, a mãe começou a pensar sobre os atos e lembrou que tinha mais um filho esquecido. Esse filho era o Simon, que havia se mudado para o celeiro. Foi viver lá, escondido, como o patinho feio que era. Então, lá a sua mãe foi, atrás de seu filho. Quando a mãe chegou ao celeiro, ela chamou o seu filho, mas apenas houve silêncio, o que também era algo meio esperado, né não, mamãe? De toda forma, quando ela chamou Simon, ninguém respondeu. Então ela finalmente entendeu que era hora de entrar no celeiro. E nesse momento, depois de todo aquele tempo sofrendo, Simon já não era mais o mesmo. O Simon já tinha se tornado outra coisa. Ele já tinha se tornado muito mais que um belo cisne. Ele já estava totalmente diferente. Ele só pôde dizer para sua mãe o que sentia por ela. It will be hard to continue your pure bloodline if everyone is dead. You want to know what I've done? I think you know. I have become beautiful. No one came looking for me when I disappeared. And now, no one will come looking for you. Para mais vídeos como esse, se inscreva no meu canal. E o conteúdo original está no canal da Kela Yoshi. Se inscreva lá também.